Era uma noite de lua cheia no deserto. Uma luz pálida iluminava as dunas e revelava a silhueta das antigas pirâmides distantes. Entre as sombras das tendas dos acampamentos, um silêncio sômbrio pairava sobre o povo judeu, escravizado por séculos no Egito. A libertação prometida estava próxima, mas o que muitos não sabiam era que havia algo mais sombrio e antigo à espreita, além dos portões do Egito. Moisés havia desafiado o faraó, e as 10 pragas devastaram a terra dos egípcios. Contudo, não era apenas a ira de Deus que assolava o Egito naquela época. A cada praga que caía, os sacerdotes do faraó invocavam antigos deuses sômbrios, que se alimentavam do medo e do sofrimento dos escravos e de seus opressores. Esses deuses ancestrais não queriam que os hebreus fossem libertados, pois se alimentavam da opressão e das almas que se perdiam na dor. Uma noite, antes do anúncio da 10ª praga, a morte dos primogênitos, algo estranho começou a acontecer no acampamento dos hebreus. Sons de passos ecoavam nas tendas, embora ninguém fosse visto andando. Objetos se moviam sozinhos, como se mãos invisíveis os controlassem. Muitos falavam de uma presença sombria que espreitava nas trevas, observando-os. Josué, um jovem líder entre o povo hebreu, ouviu de um dos anciãos uma história que o perturbou profundamente. O ancião contou-lhe que, há muito tempo, quando os hebreus chegaram ao Egito, uma força obscura havia se apossado dos templos e pirâmides. Era uma entidade antiga e faminta que se alimentava de sacrifícios humanos e sofrimento. Ela tinha um nome proibido, que os antigos sacerdotes conheciam, mas jamais ousavam pronunciar. Abaddon. Abaddon, o anjo da morte e destruição, era cultuado em segredo pelos sacerdotes do faraó, e sua presença havia crescido com cada lágrima derramada pelos escravos hebreus. Agora, com a libertação iminente, Abaddon estava enfurecido. A cada praga, ele se tornava mais poderoso, alimentado pelo caos e pela morte, e sabia que seu reinado de terror estava ameaçado. Naquela noite, enquanto o povo hebreu se preparava para sacrificar o cordeiro e marcar suas portas com sangue, como Moisés havia ordenado, Josué sentiu algo. Havia um frio sobrenatural no ar, e ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele reuniu alguns homens e foi até os limites do acampamento, onde avistaram uma figura sômbria, coberta por um manto negro, caminhando em direção a eles. Os homens tremeram de medo, pois sabiam que estavam na presença de algo maligno. A figura ergueu a cabeça, e seus olhos brilhavam como brasas no escuro. Sua voz, quando falou, parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Vocês não escaparão, suas almas pertencem a mim. Josué, com o coração acelerado, lembrou-se do que o ancião havia dito sobre Abaddon. Ele sabia que não poderiam enfrentar aquela entidade sozinhos. Rapidamente, ele ordenou que todos os homens recuassem para o centro do acampamento e começou a gritar para que todos marcassem suas casas com o sangue do cordeiro. Mas a entidade, com uma risada macabra, começou a se aproximar. Quando a meia-noite se aproximou, o ar se encheu de um silêncio mortal. E então, aconteceu. Gritos de dor e desespero ecoaram pelo Egito, enquanto os primogênitos dos egípcios caíam mortos em suas camas. Porém, ao invés de se satisfazer com a morte dos egípcios, Abaddon se voltou para o acampamento dos hebreus. Ele queria levar com ele aqueles que haviam sofrido por tanto tempo. Ele queria suas almas. O povo hebreu, atônito, assistiu em silêncio. Eles sabiam que algo terrível havia sido afastado naquela noite, mas o terror da presença de Abaddon jamais seria esquecido. Josué, por sua coragem e fé, tornou-se um líder reverenciado, mas sempre carregou consigo a lembrança daquele encontro sombrio.